Agora estamos ao vivo de novo. A live caiu, a internet não ajudou. Vou mandar aviãozinho de novo para todo mundo, dizer que nós estamos online, gente. Só foi um probleminha de internet, mas nós já estamos aqui aguardando. Já tá parecendo que tá ao vivo, vamos ver. Aí a Marília entrou de novo. Vou mandar o convite para ela. Oi? Aqui Desapega Brasil, a Marília. Então vou convidar a Marília já, né? Já manda bala. Manda aviãozinho do seu. Vamos lá, gente, vamos lá. Agora eu tô só esperando. Vamos ver se vai dar certo agora. Deu certo, Marília? Deu certo, agora sim. Boa noite. Agora ficou. E aí, tudo bem? Deixa eu só arrumar. Peraí, deixa a gente só pegar o foninho. Só pegar o foninho. Tá, pra mim eu tô ouvindo. Eu sempre coloco que às vezes pode dar bug, né? Aí. O fone tá aqui conectado e nós esquecendo. Fica meio cortado aqui. Não, mas vem mais pra cá um pouquinho aí. Aí. Pronto, agora tá certo. Quadrados. Olha, mas essa internet hoje tá que tá, hein? Tá, né? Nossa, aqui em casa vira e mexe tá caindo. Oh, meu Deus do céu. Eu também, internet. Uma live que eu fiz também não deu certo. Eu tive que sair e entrar de novo, porque eles tinham. Uhum. Aliás, ontem, né? Parou tudo. Ontem parou tudo, verdade. Instagram, WhatsApp, até a gente ficou, meu Deus, como fazer a live? Porque a gente ainda não tem os recursos das outras plataformas. É verdade. Pra você aí, a nossa imagem. A nossa imagem tá chegando legal aí? Tá boa. E a minha também tá ok? Tá um pouco tremida, mas o áudio tá bom. Isso. Pra mim não tá aparecendo. Pra mim tá ok. Pra quem tá nos vendo também, tá okay quem já também? entrou, fala aí pra nós. Vamos esperar o pessoal mandar. Isso, comenta aí, pessoal, como é que tá, se as imagens estão boas, se os áudios estão bons, pra gente fazer essa live hoje. Então, Miguel Arcanjo defendendo o combate, porque aqui é sempre assim, né? É igual falar do método Billings, só falta acontecer tanta coisa, oh meu Deus do céu. Verdade, falando do método. Marília, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bem-vinda mesmo, obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Eu aqui agradeço. Marília foi nossa primeira. Estão falando que a minha imagem tá tremida, mas o áudio tá bom. Vamos continuar assim, né? Vamos ver. O áudio tá bom. Vamos continuar, né? Vamos ouvindo, gente. Vamos ouvindo. Às vezes a internet estabiliza melhor a imagem, né? Seja bem-vinda, Kelly. Bem-vindo todo mundo que tá entrando. Áudio e imagem ótimos. Depende. Acho que vai depender. Marília, então vamos começar. Se apresenta para nós aí. Assim, nós já conhecemos você já de longa data, praticamente. Sim, graças a Deus, já tem alguns anos. Graças a Deus, exatamente. Na verdade, eu quero primeiramente agradecer o convite, né? Hoje mesmo eu estava lembrando da nossa primeira live, que foi sobre o método Billings, vocês fizeram comigo lá aqui no Instagram. E hoje, voltando aqui, acompanhando vocês nesse projeto tão maravilhoso que vocês aí estão dando realmente, né? Cara a tapa, falando de coisas tão importantes do jeito certo. Né? Então, eu quero parabenizar também, aproveitar e me apresentando, né? Eu sou Marília Belmonte, sou casada, 10 anos, graças a Deus, né? Temos um filho lindo, casado com Michel Belmonte, temos um filho lindo que é o João Pedro, de 8 anos. Sou fisioterapeuta pélvica, né? Sou missionária também da Missão em Cheios, da Igreja Católica, e instrutora do método Billings. Então, juntos aí estamos com essas 1001 funções, né? Mas se Deus nos chama, hoje eu falo assim, sempre assim, vem aquele negócio, né? Será que vamos dar conta, né? Se tá surgindo, vamos lá, o Senhor providencia, né? Mas é isso. Aonde mandar eu irei, né? Exatamente. Assim, brevemente também a gente vai se apresentar, porque às vezes tem alguém que é do seu perfil e ainda não nos conhece, né? Nós somos a Giovana, eu sou a Giovana, o Paulo. Né? Então, assim, nós temos esse perfil auxílio conjugal, onde nós tratamos aí de vários assuntos relacionados à conjugalidade, mais especificamente da sexualidade dos casais, de uma forma, como diz a Maria, de uma forma correta, de uma forma sadia, né, natural, como deve ser vista aí essa sexualidade matrimonial. E a ideia também é assim, a gente desenvolveu esse projeto porque, à medida que a gente foi atendendo casais, a gente viu que dificuldades que nós passamos lá atrás, as pessoas continuam passando, né? E por que não a gente estender também a mão para poder oferecer aí uma orientação, uma ajuda
que pudesse ser mais bem equilibrado, né? Uma coisa que a gente comenta sempre entre nós e com amigos também, né? Quantas vezes a gente foi buscar informação na internet, o que a gente encontrava? Um monte de orientação assim que, para quem quer viver de modo reto a sua sexualidade, saudável, né? Acaba assim, encontra um monte de técnicas para explorar o corpo, para não sei o que. O corpo, prazer, o corpo. Mas viver a beleza da sexualidade como dom de Deus, como alegria, isso a gente não encontra. Não encontra, São poucas pessoas que de verdade estão dispostas a entrar nesse assunto. E não é um assunto muito fácil também de lidar, né? Olha, nós já vamos começar perguntando para a Marília, que a Marília também entende do negócio. Ela está falando da gente aqui, mas a Marília também entende de sexualidade, né? Atende muitas mulheres, casais, ela também entende dessa realidade. Então, o tema de hoje é dor na relação, né? No ato sexual, como fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para resolver essa situação. E já vou começar perguntando aqui o Paulo. A primeira pergunta, né? É normal, Marília, sentir dor na relação? Assim, a gente fala voltado mais para as mulheres, né? A gente quer saber se é normal sentir dor nas relações sexuais. Não é normal, Gil. Não é normal. Como você estava falando, né? Também tem uma prática, né? E diante das literaturas, cerca de 30% das mulheres, né? Acabam sentindo tendo esse sintoma, tendo essa sensação dolorosa, mas pouquíssimas vão até, né, um profissional buscar ajuda, porque infelizmente acabam achando que isso é normal, né? Algumas pacientes que eu até atendi no consultório, às vezes, né, em conversas com outras amigas, né, e aí viam que a vida sexual delas era diferente, né, não relatava esse sintoma. E aí ela se despertou, falou assim, mas todo mundo não sente dor, né? E muitas mulheres acabam chegando com esse conceito errado, né? Por quê? E aí a gente já começa abordando desde do momento que se conhece, que se abre aí a sexualidade, né? Já começa, infelizmente, de uma maneira errada. E aí constrói a sua vida matrimonial, a sua sexualidade dentro do casamento de uma maneira errada. Então, a sentir dor na relação em nenhum momento é normal. Precisa realmente alertar, precisa realmente despertar para buscar, né? Ou um ginecologista para que possa encaminhar, né, para o fisioterapeuta, que muitos atendimentos até englobam uma equipe multiprofissional e que às vezes só o ginecologista pode acabar não resolvendo totalmente, ou pode não acabar entendendo o diagnóstico dessa mulher, né? Que traz. Marília, e tem uma coisa interessante também que, normal, assim, pelo menos na maior parte das vezes que a gente ouve falar disso, inclusive esse dado que você trouxe aí de 30% das mulheres é um número muito alto, né? Se a gente parar para avaliar. É muita mulher que está sofrendo e às vezes não está procurando ajuda, né? Aí você citou esse exemplo do ginecologista, procura fisioterapeuta, mas assim, existem outros casos também, que existe um sofrimento psicológico também que ela está passando, e essas dores também são por conta disso, né? Acho que uma coisa vai atraindo a outra. Se ela tem um problema fisiológico que causa essa dor, à medida que ela não compartilha isso, seja com seu esposo, com o médico, com o fisioterapeuta, acaba que gera nela alguns gatilhos mentais ruins, e vai só fechando ela para a vida sexual no casamento ali, né? Você trazendo essa realidade, você acabou de falar uma das maiores causas, sabe, Paulo? De sentir dor na relação, que a gente fala que o termo é dispareunia, né? Que é dor que está relacionado ou no introito, né, da região vaginal, da região vulvar ali, né? E no canal vaginal, que pode ser durante a penetração ou durante o ato sexual em si. E aí, o que acontece? Já pegando assim uma das principais causas, né, que estão relacionadas até à fisioterapia, que se relaciona com a funcionalidade dessa musculatura. Porque esse assoalho pélvico, né, que compõe aí a genitália feminina, é formada por músculos, né, que é inervada, que tem a sua sensibilidade.
Então, essa musculatura exerce a funcionalidade das nossas funções fisiológicas, né? De forma específica para a mulher, para o parto e também para a sexualidade. Então, o que acontece das causas? Começa desde o início, né? Quando ela inicia uma sexualidade de uma forma errada, de uma forma onde o mundo apresenta algo ilusório, né? Algo que realmente não existe numa vida saudável dentro de um casal cristão. E aí ela se depara com essa verdade, essa mentira, vamos dizer assim, né? Que passa por uma verdade. E aí ela vive uma sexualidade que não traz aí uma satisfação para ela. Ela fala assim, nossa, mas a relação sexual me deveria trazer um prazer. E aí, junto a isso, vem conceitos culturais, né? Ah, é só o homem que tem que sentir o prazer. A mulher é normal não sentir o prazer. Olha como que isso vem, né? Colocando lá, acumulando, né, essas mentiras. Então, ela assume isso como verdade. Só que o corpo dela foi feito na perfeição que o nosso Deus, bom Deus, criou para gerar, para sentir prazer. Então, está indo contra o que o corpo dela pede, de se preparar adequadamente para um ato sexual. E ela não está acontecendo isso. Então, o cérebro da mulher, eu achei muito bacana eu ter acompanhado vocês e o Reels que vocês divulgaram hoje, né, em relação ao desejo, né? E aí amanhã também teremos aqui uma live excepcional que eu também não vou perder, que está relacionado de uma forma para a mulher a afetividade. Então, começa aqui, né, no cérebro. Aí eu sempre falo, o nosso assoalho pélvico, a musculatura do assoalho pélvico, a musculatura que envolve a genitália feminina, está diretamente relacionado com as nossas emoções. Então, se nas minhas emoções, o que acontece? A mulher, ela tem a capacidade, né, as estruturas que estão relacionadas com as emoções, que é o hipocampo, que é o hipotálamo, que são as amígdalas, né, relacionadas a isso, de uma forma maior, ela tem a capacidade de captar a emoção do ambiente muito mais que o homem. Por isso que falo, né, a mulher é muito mais emoção, o homem muito mais razão. Tem as suas particularidades que assim Deus nos criou, para que juntos pudessem ser essa complementaridade perfeita. Então, o que acontece? Ela capta uma emoção ruim, né? Desde essa afetividade e essa relação que não foi prazerosa para ela no primeiro momento. Então, o cérebro dela guarda essa informação, não foi bom. Então, como que o corpo dela começa a reagir? Foge disso. Foge dessa relação porque isso não é bom para você. E aí, a todo momento, ela começa a produzir hormônios que são contrários ao hormônio do desejo, que aí a doutora Fabíola vai explicar muito melhor amanhã. Mas, enfim, o corpo dela começa a reagir de que forma? Se ficando em contratura. Todos nós, enquanto estamos em uma reação de perigo, que a gente quer fugir, que a gente não conhece, a gente tensa, exatamente. E essa tensão vai acontecer lá na musculatura do assoalho pélvico. Então, eu encontro mulheres que têm esse sintoma, né, da dispareunia, e aí quando a gente vai avaliar, ela sente um desconforto ao toque, né, na avaliação. Às vezes é difícil ter uma avaliação completa no primeiro atendimento. São mulheres que às vezes acabam também tendo dificuldades até o exame ginecológico e achando que isso, na verdade, é normal. Até ter uma progressão muito maior, né, de uma forma muito mais agressiva, que é o vaginismo, que também é um outro diagnóstico que está relacionado com esse sintoma de dor na relação. O vaginismo tem um fator... Ele já é mais grave. É mais grave. E tem um fator psicológico também muito mais impactando essa mulher, né? Que vai de 8 a 80, sabe? Ou ela trata o ato conjugal como algo pecaminoso, né? Que não foi criado por Deus, é feio, e aí ela colhe essa verdade, né? Na sua vida, e quando ela se fecha para o prazer, na verdade, né? Porque ela acha que isso é errado, e aí fica uma luta, sabe? Então aí tem que realmente
buscar aí tratamento multiprofissional mesmo, com psicólogo, com fisioterapeuta, com ginecologista, para entender. E muitas vezes a gente chama o marido junto, né? A gente chama, aliás, em todas as feições que estão relacionadas às disfunções sexuais, eu sempre acolho o marido também, né? Porque o tratamento acontece com a mulher, mas se estende ao marido, porque a sexualidade não tem como se você viver só, né? Uhum. E se ele que estaria ao lado dela não for capaz de apoiar ela, para superar, né, esse momento, aí, assim, se já existe uma crise instalada no casal por conta dessa situação, que antes eles não entendiam, e agora começaram a descobrir, e se isso não for capaz de levar ele a compreender a mulher dele e ajudá-lo, fica mais difícil para ela superar isso. Porque ela também não fala, né? Ela não expõe que dói, ela simplesmente se fecha, igual a Marília falou. Ela foge dessa relação e aí ele também talvez não entende e não consegue ajudar essa mulher a falar. Exatamente. Né, o que tá acontecendo. No livro do Padre Léo, né, que ele fala, até comentei com você, né, Gil? Aí que quando não há esse entendimento, é aí que surgem as dores de cabeça, né? E aí o homem não sabe muito bem o que está acontecendo, porque não... Quando a mulherada começa a reclamar dor de cabeça, né? Às vezes não é dor de cabeça. Exatamente. Então, e uma outra causa também que está relacionado até com uma postagem que vocês fizeram é com o entendimento da resposta sexual, né? Que é diferente no ser feminino e diferente no ser masculino. Então, eu sempre falo, a fisioterapia pélvica tem esse intuito de trazer essa mulher um autoconhecimento, né? Ou seja, ela entender como ela mesma funciona, porque muitas vezes as mulheres não sabem que realmente que ela é diferente, que ela tem uma resposta diferente ao teu esposo. Isso é maravilhoso, porque que às vezes acabam, né, falando assim, brigando com isso, assim, porque na verdade não é igual, então por que não sente com essa mesma rapidez? E aí eu trago uma virada de chave, né, olhar de uma outra forma. Eu falo assim, você e teu esposo têm uma ocasião perfeita de se doarem, porque o ato conjugal em si é uma doação inteira de si para o outro. Então eu estou aqui para me servir inteiramente para o outro e o outro inteiramente para mim. E nesse servir existe aí a caridade, existe aí o entender o outro, existe aí uma hora que o outro pode ir mais além, outra hora que o outro pode ceder, outra hora que o outro pode esperar. Então, é uma oportunidade única que o casal tem, sabe? Então, a resposta sexual feminina, como a gente estava comentando, né? Ela está relacionada a ter essas preliminares, né? Que são importantes de uma forma fisiológica para preparar esse corpo dessa mulher. Então, não é, vamos dizer assim, ditado popular, né? Não é frescura para a mulher. E aí, quando eu falo isso para o homem, né? Falo para o marido, falei assim, que vale a pena investir nas preliminares, porque ela vai estar muito mais adequada, auxiliar adequada. Ela vai estar muito mais adequada, ela vai estar muito melhor para você, enquanto marido, nesse servir, do que se você atropelar esse período, entendeu? Então, tem uma preparação. Então, quando o casal acaba... E, Marília, quando você fala do... Pode falar. Pode falar, pode completar. Então, quando... Eu achei que você já ia... Não, eu só ia falar assim, que quando o casal não dá o devido valor a isso, o que acontece? A região vaginal da mulher, ela não se lubrifica adequadamente, ela não se entumece, vamos dizer assim, porque ela enche de sangue. Há uma circulação aumentada nessa região vaginal, nessa região vulvar. Porque esse aumento da circulação, mediante também uma boa ação muscular, é que vai fazer que essa preparação de fato aconteça. Se isso é cortado, se isso não é realizado, e inúmeras vezes isso acontece, a musculatura se atrofia, essa lubrificação acaba não acontecendo e, consequentemente, vem aí o desconforto, a dor. Esse autoconhecimento que você falou, Marília,
e você já explicando como funciona o corpo da mulher, você falou que você faz esse trabalho, né, muito com as mulheres também. Eu acho interessante porque vem assim, ele choca com uma realidade de autoconhecimento que se divulga por aí. Né? Então, por exemplo, agora. assim, elas são muito sintonizadas. Muito. Porque assim, quando a gente procura, né, quando a gente procura saber assim, e o que melhorar, que já é a próxima pergunta, né? O que fazer para melhorar a libido da mulher? O que fazer para esquentar a mulher, para preparar uma... Assim, fala-se de autoconhecimento, mas fala-se de masturbação. Na verdade, se limita, né? O que a gente encontra, no fim das contas, é isso aí. O que é autoconhecimento? Masturbação. Masturbação. Não, e a gente vê que pessoas... isso só reduz a pessoa. Não, e só vê assim, dizem especialistas, né? Às vezes profissionais da saúde, que têm títulos e títulos, e você vê lá em tópicos, né? E fala, é essencial, é importante, é fundamental que a mulher se masturbe. Então, quer dizer, é o que o Paulo sempre fala, que quando a gente, né, discute esses assuntos, estimula somente a genitália. Sendo que a gente, né, quando a gente passa a saber dessa resposta sexual, de que a mulher precisa estar ali de mente, de alma, né, muito mais do que corpo, do que genitália, é muito mais amplo para a mulher essa questão sexual, né? Não se limita à questão genitália, né? Eu vejo aí, Gil, dois problemas, né? O primeiro é que, assim, a questão da masturbação mesmo, né? É um mal tremendo que faz com que traz um conceito de que você consegue alcançar o prazer sozinha. Você não precisa do seu marido. Né? E marido igual. Então, e tem correntes e correntes disso, viu? Exatamente. Que a mulher não precisa do homem para ter prazer. Exatamente. E aí, isso tudo começou de uma certa forma mais clara com a Revolução Sexual, né? De dizer que, assim, a mulher, ela começou a querer ser assim, esse empoderamento e vai se empoderar da sua sexualidade também para, né? Ou seja, é um 880 extremamente para vulgarizar, para fazer com que a mulher realmente se torne cada vez mais um objeto, algo descartável, né? E não ver que isso realmente mancha muito mais a sua sexualidade. Então, esse problema de realmente dizer que eu não preciso do outro, né? Do meu cônjuge, e também pelo fato de que eu ignoro, como você falou, o corpo como um todo. Né? Eu transformo a minha sexualidade num genitalismo. Eu transformo o fato de que e eu ignoro essa relação de olho no olho, de pele a pele. A gente fala a área exógena, né? A nossa pele é o nosso órgão, é o maior órgão que nós temos, né? A ser explorado. E eu sempre falo, né? A gente também, muitos estudos no MOB, também a gente aprendeu sobre teologia do corpo, na própria Sagrada Escritura, é onde a gente mais aprende como Deus quer que nós vivamos essa sexualidade. No livro dos Cânticos, né, aquela poesia onde marido admira e conhece a tua esposa, e esposa admira e conhece o teu esposo, explora cada parte do seu corpo e entende que cada parte é sagrada, que precisa se dar o devido cuidado. Então, quando eu olho, né, para o meu cônjuge e vejo esse sagrado e vejo que tudo ali realmente se dá para que essa sexualidade aconteça, automaticamente, como resposta, o meu corpo também fisiologicamente vai respondendo a tudo isso. Só que e aí acaba, né, numa questão que a gente sempre chega no final, né? Existe aí uma percepção que aí você começa a entender que se desde o início foi feito errado, iniciou uma sexualidade errada, precisa primeiramente se livrar dessas sujeiras, vamos dizer assim, né? Se curar, exatamente. Passar por... Pode falar, você perguntar alguma coisa. Não, eu ia, porque o próximo eu já ia perguntar o que fazer, mas eu já vou pegar o gancho do que a gente está falando. Como a gente falou de masturbação, que, por exemplo, é algo que não ajuda, ela prejudica, na verdade. Isso. Eu queria que a gente falasse mais coisas do que prejudicam, porque às vezes as pessoas buscam ajuda, mas elas buscam uma ajuda errada. Elas buscam fazer coisas, mas elas fazem coisas erradas, elas não estão melhorando, as mulheres não estão melhorando essa questão da dor na relação. Uma coisa assim que eu vejo Fala do pompoarismo, Maria. Maria falou agora. Pra mim o tema do pompoarismo, eu achei interessantíssimo. Isso eu ia falar agora, porque as mulheres acabam, de uma certa forma, né, querendo resolver, porque ninguém gosta, vamos dizer assim, né,
Você está numa relação, está sentindo dor, mas acaba buscando a solução por meios errados, né? Ao invés de fato de trazer aquele que está parceiro ali, que é o companheiro, para tentar juntos resolver, acaba tomando decisões sozinhas e equivocadas. E uma delas é achar que o pompoarismo, que é uma técnica, né? Na verdade, o pompoarismo por si só, né? Ele em si só, ele não é algo errado. O errado é a maneira que se acolhe e que se indica esse pompoarismo. Muitas vezes a mulher acaba não buscando um profissional adequado para que se passe, né? E aí eu falo realmente do fisioterapeuta, porque ele vai avaliar e ver como está a funcionalidade dessa musculatura e ali elencar o exercício adequado. Eu tinha falado anteriormente que a atrofia dessa musculatura também é prejudicial para um bom funcionamento dessa sexualidade. E também a hipertrofia, ou seja, nem tudo 880, nem uma musculatura que não está funcional, que não está com uma contração adequada, isso é ruim, porque acaba não provocando, não conseguindo preparar essa genitália de forma adequada. E também aquele outro extremo, aquela mulher que tem aquela musculatura tensa, né? E provavelmente aquela que vai procurar por essa técnica, ela tem uma tendência a ter uma musculatura já tensa, já muito contraída, já muito forte, e aí ela é levada a realizar técnicas que ela tenha que contrair mais. E aí ela começa a não entender por que não deu certo, né? Porque está fazendo do jeito errado, porque está sendo indicado da maneira errada, porque está sendo vivida e tratada de uma maneira errada, está sendo tratada apenas como a sexualidade como um genitalismo. Então, o seu problema está na genitália, então vamos fortalecer mais essa genitália. Mas ela já está forte, ela já está com uma contratura. E aí é uma técnica que tem o objetivo de aumentar a força, de aumentar a... Travou, agora travou, filho. Teve uma pergunta aqui de uma pessoa. Oi, Marília, você voltou? É que você travou um pouquinho. Ei. Travou um pouquinho. Agora no finalzinho você falou travou. Tá travando de novo. Travou. Agora tá voltando. Ai, meu Deus, aqui pra mim tá bom. Agora voltou. Voltou? Estão ouvindo? A internet dessa piabá nossa não tá boa, não. Não. Tá ouvindo, mas tá bem... É porque perguntaram se o pompoarismo ajuda. Então, assim, meio que resumindo o que você falou, o pompoarismo, ele não ajuda, mas assim, por quê? Porque ele acaba sendo indicado para todo mundo, sem avaliação, sem critério, contração pela contração, né, dessa musculatura da vagina. E se a mulher já está com essa vagina tensa, esse canal vaginal tenso, o pompoarismo só vai piorar, porque ele faz essa contração ainda mais, né? Isso, exatamente. E aí acabam assumindo essas técnicas às vezes até online, né? Às vezes a pessoa só compra os recursos, né? E vende em cursos online e a pessoa vai lá e acaba não tendo esse autoconhecimento e do seu próprio corpo e aí acaba comprando algo que não vai dar certo, né? Que não é para ela. Pode falar. Alguém perguntou aqui qual seria o jeito correto, então. O jeito correto seria, igual você falou, procurar um profissional, no caso do fisioterapeuta pélvico, para entender, né? Para avaliar corretamente, né? E aí ele vai passar os exercícios corretos, né, Maria? Até porque, só para complementar o que eu estou colocando, às vezes a pessoa acha que não, vou só fazer um fortalecimento da pelve, né? Seria isso, né? Sim, da musculatura da vagina. Vem com essa ideia. Se eu fortalecer, quem sabe elimina a dor. Mas se não encontrar qual que é a real causa dessa dor, também não vai resolver. Exatamente. Você vai tratar o sintoma, né? Mas a causa vai continuar ali. Então, as disfunções sexuais, na verdade, né? Ela não está somente ali no diagnóstico em si. Tanto é que eu nem falei, tem alguns outros diagnósticos, mas eu acho que o que mais realmente impacta as mulheres é a dispareunia e o vaginismo. E entender também o momento que realmente acomete essa sensação dolorosa, aonde está acontecendo, porque às vezes, como eu falei, a nossa musculatura está diretamente ligada ao cérebro. Então, às vezes, a mulher tem, em alguns momentos, tem essa relação sexual dolorosa, em outros momentos não.
Então, entender o que fazer de uma forma correta. Não ignorar isso, né? Não fazer com que isso seja normal, isso não é normal. Procurar realmente um especialista, um ginecologista, um fisioterapeuta pélvico que possa realmente entender o que está acontecendo com você, de ali fechar um diagnóstico com você, e se precisar também de um outro auxílio, de uma terapia também. E claro, né, como eu falei, acolher esse esposo, né, como que esse marido pode ajudar? Sabendo, entendendo o que está acontecendo, né? Porque ninguém, na verdade, eu falo assim, se escolheu um ao outro para não viver uma sexualidade saudável, né? E feliz, prazerosa. Sim. Se caso algo errado está acontecendo, é esse pensamento que o marido deve ter, né? O que realmente está acontecendo que nós dois não estamos tendo esse entendimento. E ali é uma questão mesmo do diálogo, né? Como eu falei, a resposta sexual é diferente. Então, a percepção do prazer também é diferente. Né? Então, às vezes, para o homem, é muito mais razão, é muito mais claro, é muito mais simples. E, às vezes, a mulher é aquela questão de ficar sentindo. Então, existe a possibilidade, a necessidade, na verdade, da mulher também falar, de expor. Porque a genitália masculina, a fisiologia, a anatomia é diferente. Então, a sensação dolorosa, por isso que é comum mais na mulher, né? E aí esse entendimento, e o Padre Léo fala isso perfeitamente no livro dele, que como a perfeição né, da realidade, da anatomia feminina, que é feita para abraçar a anatomia masculina. Né? Então, existe esse encaixe perfeito. Então, não é somente ali como ele sempre trata, né? Não é Travou. Travou de novo. A internet hoje não está ajudando. Hoje não está ajudando muito a internet, gente. Mas travou um pouquinho. Daqui a pouco ela volta. Mas uma coisa que o Padre Léo... Travou um pouquinho, seu. Então, você estava falando da anatomia, né? Aquilo que o Padre Léo falava no livro, né? Isso, exatamente. Que essa anatomia perfeita da genitália feminina ser feita para acolher a genitália masculina. E é nesse acolhimento que se há o autoconhecimento. E aí é onde a gente vê que resquícios de uma sexualidade errada, vivida por meio de uma masturbação, por uma pornografia, traz esses erros dentro do ato sexual. E aí ocorre de uma forma errada. Então, o prazer da mulher, e aí quando se descobre isso, e aí eu falo, passa por um período de cura interior mesmo, quando se descobre isso, o casal se descobre isso, vive uma sexualidade diferente do que o mundo prega aí fora. Vive realmente algo que nós fomos chamados a viver. Então, primeiramente, né, estava falando que a mulher pode ajudar expondo essa realidade para o marido, que muitas vezes ele nem sabe que isso está numa proporção tão grande, né, porque às vezes não se fala mesmo, às vezes não tem esse entendimento, porque ele não conhece, a anatomia dele é diferente. Muitas vezes eu falo, o cara acha que é frescura às vezes, né? Pega uns bonitão aí que acha que não é moagem da minha mulher. Tá querendo que eu procure outra na rua, só pode, né? Aí a gente escuta umas conversas meio bobas. Assim, exatamente. E às vezes, a gente fala, tem também o fato do homem, pela razão, achar que é frescura, mas muitas vezes, até o Padre Léo falou, né? Que muitos homens acabam não perguntando para a mulher se está tudo bem, se está tudo certo, porque tem medo de ouvir a resposta. Né? Já não pergunta para não ouvir. Para não ouvir. Então, tá tudo bem para ele, tá tudo certo. Então, assim, uma das coisas que eu acho que essa live talvez possa trazer, né? É cada vez mais trazer esse assunto de uma forma mais leve, de uma forma mais simples e de uma certeza que tem sim o caminho adequado para ser cuidado, para ser tratado. Entendeu? Tem uma outra questão também que eu estava lembrando agora há pouco aqui, a gente falando dessa questão da dor da relação, né? Tem as questões emocionais, físico, aí que precisa de um acompanhamento, especialmente da fisioterapeuta nesse aspecto. Só que existem outras dores causadas, por exemplo, quando a mulher está com algum tipo de fungo, até esse tipo de coisa
às vezes chega a ser um tabu na relação conjugal por medo de falar, por medo de pedir para comprar um remédio que possa eliminar aquilo ali e deixar a relação novamente prazerosa para os dois. E uma coisa que você falou, né? Tá com algum problema, procura um profissional, seja profissional médico, seja ali a fisioterapeuta, justamente poder investigar isso. Não começa um monte de achismo, mas você vai lá na internet. O que pode estar causando dor na relação? Vai ter uma série de coisas lá que vai mas aquilo cabe a você, entende? Se aplica ao seu caso, sabe? E às vezes é outra coisa. Marília, e a gente vê muito, até entrando no próximo tópico aqui, como essas coisas elas acabam afastando ainda mais o casal, né? Sim. Não sei, assim, a gente quer que você partilhe o que você encontra, assim, dos casais que vocês acompanham, mas, assim, o que a gente encontra é, assim, é aquela coisa, a mulher não fala e o homem também não pergunta, né? Ou, às vezes, até o homem, ele quer saber, ele quer ajudar, mas ele não sabe como ajudar, que vai ser o último tópico, a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, eles acabam se distanciando, né? As frequências sexuais, elas são muito baixas, né? Então, eles acabam, assim, entrando numa mornidão. Morno, né? Aquela coisa, assim, e já do morno pro frio. Então, assim, isso distancia, porque o ato sexual, ele tem que unir o casal, ele tem que fazer esse casal ficar mais forte, mais unido, mais harmônico. E aí, se tem algo que está impedindo, né, e está sendo doloroso para essa mulher, isso afasta o casal. E é uma coisa triste, né? Porque aí são muitas queixas e gera, assim, uma coisa vai gerando mágoa, vai gerando mais feridas, né, nessa mulher e nesse casal, né? Exatamente, como você falou, Gil, vai gerando muitas feridas que a relação em si acaba ficando até em alguns pontos meio que insustentável, sabe? Então, assim, os problemas acabam tomando uma proporção maior do que elas são. Então, às vezes, o casal, ele já está com já estão afastados por essa relação sexual que não está adequada, que não está de forma saudável. Aí chega um problema financeiro, que aí, às vezes, poderia até lidar de uma forma mais tranquila, mas o afastamento dos dois está de tal forma que... Travou. O assunto tá bom, mas o povo... A internet não tá ajudando. Travou, né? Para mim também travou. Voltou agora. O assunto é bom, ajuda os casais, mas a gente sabe que existem forças que não querem que isso aconteça. Exatamente. Voltando aqui. Então, assim, o que eu percebo é que isso faz com que os problemas do dia a dia mesmo, inerentes de um casal, inerentes de uma vida familiar, na hora que acontece, torna uma proporção muito maior. Então, se eu já tenho uma afetividade, já tenho uma sexualidade com meu esposo que não está muito boa, que já estamos ali, de uma certa forma, né, cada um vivendo o seu problema individual, sendo que não tragam aqui para o casal, aí vem o problema financeiro, isso se torna maior ainda. Aí vem o problema da educação dos filhos, né, aí se torna maior ainda. Porque aí acaba, parece que dá um desabafo, né? Eu vou desabafar algo que tá ferida em mim, vou aproveitar essa situação e aí eu vou falar muito mais. Desconta, né? Desconta, exatamente. E aí é onde acabam realmente, né, muitos casais que em separação, em traição, né? Então é algo que vai se tornando uma bola de neve, né? É verdade. E aí, Paulo, como que será que os maridos, Marília, como que será que os maridos podem ajudar? Você como fisioterapeuta, assim, o que você vê? Você falou que você acolhe os maridos também, né? Nos atendimentos muitas vezes. O que você orienta? Tem resultados? O que eles, né, trazem aí de retorno para você? Ou elas, né? Às vezes eles não voltam, mas elas continuam ali, elas dão esse retorno para você. Sim, eu tinha um casal muito bacana, assim, que eu tive a oportunidade, assim, de atender, e era um casal, assim, que eles já tinham, acho que mais de 20 anos de casado, sabe? Não era casal novinho, não. E tinha essa situação que começou a apresentar depois dos filhos maiores, entendeu? Então, isso também não tem um período certo, não, né? Vai de acordo com a situação, né? Vai de acordo com a causa ali que se acometeu.
E foi muito bonito, assim, vamos dizer assim, a humildade que se trabalha no marido quando se deixa realmente, como falei, né? Se deixa realmente adentrar e colocar ali como aquele que está auxiliando naquele momento. Então, primeiramente, eu trago esse marido e explico, né? Para ele, primeiramente, de certa forma, como Deus vê a sexualidade, como se é tratado, e aí exponho ali, não questionando o marido, né? Mas assim, dizendo que muitas vezes os homens por achar que é algo normal, viver aí uma sexualidade, né, de uma forma errada, né? Você tem que conhecer muitas mulheres, você tem que viver assim, 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 depois você vai casar. Então eu exponho essa realidade para ele e falo como isso traz consequências ruins para a vida de um casal. E também que essa afetividade, né, que gerada, cultivada no dia a dia, juntamente com a esposa, vai trazer o resultado ali do ato sexual. Então, o marido ele é convidado a realmente ter esse trabalho também, né? Não é um trabalho ali que vai realizar os exercícios, que vai estar ali junto com a mulher, porque isso é parte dela, mas vai ter a sua parte de dar continuidade. Eu falo assim, ó, a tua postura, a tua ajuda, dá continuidade ao tratamento. Eu sempre falo, né? A fisioterapia sempre passa exercícios para casa, né, Ju? A fisioterapia sempre dá exercícios para casa. Então, na sexualidade, eu sempre falo para o marido, o continuar em casa é com o esposo. De, primeiramente, ter o conhecimento. Quando a gente conhece, quando a gente se depara com a verdade, tudo fica mais claro, né? Tudo fica mais fácil de entender e de acolher como real verdade. Então, quando a partir do momento que eles sabem disso, e existe um esforço, né? Porque esse esposo, ele queria realmente que isso desse certo. E aí a gente realmente mostra em relação a explorar mesmo o corpo um do outro. Isso era uma coisa que eu também queria falar, só abrir um parênteses aqui, que em relação aos vibradores, né? Que a gente fala assim, então, né, fala em relação a usar e tudo mais. E aí, qual que é o erro disso, mulheres, né? Porque você vai e compra uma máquina, né? Para realizar aí uma estimulação. Só que você não casou com uma máquina. Você casou com um ser humano que tem as suas limitações físicas, uma pessoa. Então, você coloca lá um vibrador que ele é super potente, né? E aí ele estimula tudo. E aí você vai lá e se relaciona com seu esposo que tem as suas limitações. Aí você vai querer esperar a mesma sensação que você tinha lá com a máquina. E aí você fala, poxa, não deu. Então, o que acontece? Né? Um fracasso total. Então, o erro dessa masturbação também, dos dois lados, acontece isso. Um erro de ver o outro como objeto, né? Porque você tem que ser igual como objeto, exato, e não como realmente em corpo e alma. Então, isso aí eu falo também disso, né? Desses artefatos que o mundo apresenta que não acaba agregando a uma vida sexual saudável. Então, o marido, ele tem esse entendimento. E é uma coisa... Só para ver, o marido, ele tem esse entendimento. Não, pode falar. Ele tem esse entendimento do que acontece, né? Durante esse tratamento, eu falo o que realmente está acontecendo. E a partir, porque quando ele ouve, né? Vamos dizer assim, do profissional, não que fala assim, não que com a mulher não vai falar, não vai entender. É que aí a gente realmente mostra de uma forma mais técnica, né? Que aí eu vejo a parte física mesmo, que o quanto a parte dele vai ter resultado. E eu fico muito feliz, porque esse casal, depois acho que foram três atendimentos, né? Porque eles nem eram daqui, eles são do interior. Então, eles vinham e ele sempre vem acompanhado. Então, eu escutei relato dele, né? Dizendo quanto ele estava muito feliz de poder ajudar a esposa e ela também, né? Depois de mais de 20 anos de casado, realmente conseguir viver aí uma sexualidade prazerosa e feliz, né? Do jeito que Deus sonha para mim e para você. Já pensou 20 anos de casado com problema e é bem provável que nesse tempo todo procuraram alguma ajuda inadequada, tentaram resolver sozinho. Olha o quanta dor causaram, né, na relação deles. E quanto tempo ficou, né? Podia ter melhorado há tanto tempo
e nada resolveu, né? Você comentou uma coisa interessante sobre essa questão da masturbação, né? Isso nada mais é que o prazer pelo prazer. E aí, quando eu trago isso para dentro da relação conjugal, é aquilo que você colocou, o outro é uma coisa. Isso vai na contramão do amor conjugal, né? Uhum. Porque o amor, a natureza do amor é o quê? É cuidar do outro, é doar-se. Eu sou para o outro. E na relação, lá no ato conjugal, lá na cama, no altar do casal, é lá que eu me ofereço, me dou. Agora, quando eu transformo isso numa extração, ou seja, eu quero que o outro me provoque prazer, e eu vou usar técnicas, qualquer que seja, mirabolantes para poder explorá-lo, o casal só perde. No fim das contas, aquilo que a gente já comentou em outra ocasião, o coração não satisfaz. E quando um casal, pegar o exemplo desse casal que você acabou de citar, que é muito certo, que eu acho que eles devem ter vivido isso. A experiência afetiva e espiritual que eles viveram, de um cuidando do outro, isso realizou muito mais que qualquer prazer que eles pudessem sonhar. Muito mais do que o prazer genital, mas assim, o prazer de estar junto, se ajudando e chegando junto à alegria do leito conjugal, de resolver esses problemas e assim, de sentirem junto essa alegria, isso vale muito mais que qualquer apetrecho ou qualquer dessas dicas desses gurus que tem ditos profissionais, né? Faça isso, faça aquilo que você vai melhorar. E na verdade não melhora nada, porque o coração continua triste, a cabeça continua desorientada, o espírito continua vazio, e no fim das contas continuam frustrados. Né? Só frustração, só tristeza, Você né, comentou gente? uma questão interessante, né? E eu vou contar um negócio aqui. A relação, o ato conjugal, ele é belo, ele é algo bom e é algo prazeroso. E Deus quis que fosse assim. Se a gente pega, por exemplo, o próprio catecismo, né? Estou com uma colinha aqui do meu lado. Aqui. O catecismo é o número 2362, né? É uma citação do Papa Pio XII. É antigo, né? É antiguinho. Nossa, é de hoje, mais né? de 60, 60, 70 anos, mais ou menos atrás. Né? Ele vai dizer assim, ó, que o próprio Criador estabeleceu que nesta função há de procriar, porque existe uma galera que fala que para o católico só pode ter relação sexual se for para fazer filho. E a gente sabe que não é só isso. Né? Aí ele fala assim, né, que nessa função de procriar, os esposos sentissem prazer e satisfação no corpo e no espírito. Ou seja, o ato conjugal está muito além de simples genitalidade, está muito além de simples toque físico. Existe uma comunhão espiritual do casal que acontece ali. É algo belo, magnífico. E quando a gente percebe esse valor, o ato conjugal vira um louvor a Deus. Exatamente. E quando a gente resolve os problemas, né, que a gente tem aí relacionado à questão conjugal, que não são problemas que a pessoa desejou ter, isso é uma coisa importante. E aí eu digo para os homens que, porventura, estão presentes ou que vão ver essa live mais adiante, não é uma frescura da sua mulher. A gente tenta compreender. Às vezes a mulher está sofrendo calada, precisando de alguém que apoie ela, às vezes está com medo do marido, e às vezes aceita certas coisas para tentar agradar o marido, para fugir daquela situação de sofrimento que ela tá vivendo. E se ela foge demais da relação, né? Como pegar o gancho que o Paulo tá falando diretamente para os homens, ela às vezes não tá fugindo necessariamente de você, ela tá fugindo da dor, né? Que o tema de hoje é esse. Se ela tá sentindo dor, ela não vai querer ter relação de novo. Então, que você tente de uma forma caridosa e carinhosa fazer com que a sua esposa também se abra, porque às vezes você vai ser o canal, né, Marília? O marido às vezes vai ser o canal para buscar essa ajuda. E ele fala, não, olha, eu tô junto com você, eu te entendo, né? E eu quero te ajudar a buscar ajuda também. Você vê como que esse tema que a gente abordou aqui, ele é de uma riqueza tremenda. E assim, se a gente aprofunda nesses assuntos, a gente vai se enriquecendo, vai conhecendo melhor o outro, vai cuidando melhor do outro. E aí eu vou puxar um gancho agora aqui para o auxílio conjugal. Esse tópico que nós abordamos hoje, ele é um dos tópicos, dos temas que vai estar no nosso curso. A gente abriu um curso, Sexo no Casamento, né? Da frustração à alegria. E é justamente desta alegria do espírito que a gente está falando. E, inclusive, Marília, essa questão que a gente fala do curso, a gente até fala que ele é um curso teórico, mas a gente também quer que as pessoas deem passos práticos. Então, por exemplo, hoje, você estando conosco na live,
já é luz, porque se a pessoa está fazendo o curso conosco, nós vamos direcioná-los a reconhecer esses problemas. A gente quer ajudar, né, o casal a ter esse diálogo, né, sabe, assim, um roteiro, uma ajuda assim concreta, a ponto do casal falar, não, eu descobri, né, eu descobri fazendo o curso que eu tenho dor, que dor não é normal, né, o meu marido não sabia, então a gente levou esse casal a ter esse diálogo e procurar ajuda, pessoas como você, né, que ajudam casais também, psicólogos, né, então assim, são coisas que a gente quer ajudar, a gente quer que as pessoas deem passos concretos, é isso que a gente vê, né, as pessoas não estão dando passos concretos rumo à melhoria aí da questão da sexualidade conjugal. Como é bom viver isso. A gente fala de experiência própria, certamente você deve ter um testemunho muito bonito em relação a isso. Como é bonito o casal ter harmonia, não só no leito conjugal, né? A gente acabou de falar aqui, né? A vida não se reduz ao leito conjugal. Mas como é bom e como evita problemas. Né? Você falou uma coisa interessante durante a live, que se o casal consegue se entender e tá vivendo uma boa harmonia ali na sua sexualidade, quando vem outros problemas, eles conseguem trabalhar de modo mais tranquilo. Agora, quando a sexualidade do casal não está legal e chegam outros problemas, parece que a coisa potencializa. Exatamente. Ao invés da gente conseguir tratar com maturidade, não vou dizer leveza, porque às vezes tem problemas que a gente consegue tratar com leveza. Mas assim, tratar com coragem. A palavra melhor é essa. Olhar com coragem para o problema. E dizer... Às vezes acaba o casal olhando de modo conferidento. E aquela relação de união, né? Que o ato conjugal tem essa missão de falar assim, meu bem, nós estamos juntos nesse problema, nós vamos juntos resolver. E que acontece o contrário, né? Cada um começa a acusar o outro de dizer que isso está acontecendo por culpa sua, isso está acontecendo porque isso que não está feito. E assim, um começa a puxar, né, a corda para o teu egoísmo, e aí sim, acontece mais ainda uma divisão. E completando assim só algo que também sempre a gente aprende com São João Paulo II, né, que ele sempre nos fala que o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus, né? Mas quando o homem e a mulher estão em estado de graça, no ato conjugal, e aí alcança esse aspecto espiritual, ali está a perfeita semelhança com Deus. Então, de tão belo e tão divino e tão sobrenatural, que realmente, se a gente conseguir, né, e eu vejo isso que é uma graça mesmo, esse curso que vocês estão abrindo, que todos aqui que estão aqui, se tiver essa oportunidade de realmente estar, né, vai estar somente, né, fazendo um bem para a sua sexualidade, porque é esse que nós aqui, a Gil e o Paulo têm esse intuito de vocês alcançarem essa plenitude. Porque o mundo aí fora não quer que você alcance, né? Todas as coisas aí que te oferecem, quer que vocês cada vez mais vivam uma sexualidade de uma forma somente o prazer pelo prazer, né, hedonista, somente de uma forma vulgar, menosprezando, diminuindo a dignidade do ser humano, né? Hoje a pessoa não se valoriza mais como ser humano, né? Como a criatura mais bela que Deus criou, né? Dando valor muito mais às coisas do que a pessoa, né? O ser. Então isso é muito grave e vai acolhendo tudo isso como vai sendo normal, e aí a pessoa acaba, né? A mulher acaba não se dando esse valor, não se dando esse amor próprio realmente, que é uma criatura de Deus, feita por Deus, e que é feita para amar, e é feita para servir o outro e amar o outro, mas também por meio disso ser amada. E diante de tudo isso, né, realmente ultrapassar todas essas dificuldades, vencer todas essas dificuldades e ter a certeza que tem um caminho, né, que tem realmente como resolver. É verdade. Daí a gente vê que existe toda uma teologia por trás também do aspecto sexual, né, na vida do cristão, né? Sim. Não é só corporeidade, não é só prazer, né? E não é só fazer filho. Filhos são uma benção, né? O catecismo nos coloca isso de um jeito tão bonito, né? Os filhos não vêm de fora completar o amor do casal, eles nascem desse amor, né? E aí quando a gente vê, por exemplo, como que a questão sexual foi tão pervertida, e a gente começa a estudar, entender e viver essa graça do nosso matrimônio, a gente vê por que então o inimigo de Deus, por exemplo, por que Satanás quer que os casais se pervertam tanto, se machuquem tanto? Ele não quer que experimente essa beleza.
o leito conjugal é um lugar de encontro com Deus. Talvez as pessoas jamais pensaram isso. Essa é verdade. Vocês estão chegando ao final da nossa live, gente. Olha, já deu quase uma hora que a gente está aqui, passou tão rápido. Pois é, já vai fazer quase uma hora, passou rápido mesmo, Gil. Já vai fazer quase uma hora que a gente está aqui. Marília, você quer colocar mais alguma coisa nesse final? Quer colocar mais considerações finais, alguma coisa assim que você queira deixar o pessoal que às vezes está chegando agora, alguma coisa? Na verdade, assim, eu ia até trazer algumas coisas em relação ao tratamento, mas eu vejo que isso é bem particular, né, e indicado para cada paciente, né, para cada mulher. Mas, assim, os recursos, né, que a fisioterapia vai alcançar essa mulher, né, são recursos que envolvem, né, tanto a termoterapia. Então, às vezes, algumas coisas que você já pode fazer, né, que pode trazer um alívio, né. É um calor superficial, então compressas mornas no local também já pode ali ajudar a ter um relaxamento nessa musculatura. Usar o óleo de coco, né, extra virgem, é um óleo essencial, aliás, um óleo muito bom para que haja ali uma correta lubrificação e também proteção ali dessa região. Também pode ser usado pelas mulheres, não tem contraindicação nenhuma, e pode realmente ajudar, né, a minimizar esses sintomas, mas a partir daí, né, descobrir que tem algo muito mais que vai tratar a causa, né, não somente esse sintoma, mas muito mais a causa. E é só realmente fechar nessa questão da beleza mesmo da sexualidade. Eu vejo que precisamos muito mais, né, disseminar essa verdade que Deus criou, né? Essa verdade da forma que Deus criou, e porque tem tantas pessoas, né, falando, né, com alto-falante, dizendo tantas coisas erradas que precisa levantar aí os filhos de Deus para que realmente fale ali, Marília. que realmente fale a verdade, né? Eu estava até pesquisando um pouco mais sobre esse tema. E, assim, eu fico triste, às vezes, de ver de próprios, né? Realmente é isso, os próprios profissionais acabam, né, colocando aí como tratamento muitas técnicas que vai acabar manchando a sua sexualidade, né? Que aí você vai viver algo que é ilusão. Eu falo assim, nossa, me vendeu isso e eu estou sentindo isso. Então, assim, é preciso realmente se levantar, né? Pessoas que falem adequadamente para que se viva, de fato, uma sexualidade conforme Deus quer, né? Isso aí. Certo, gente. Muito Olha, bom. muito bom. Graças Marília, você sabe que não é a última live, né? Que bom. Porque nós estamos sempre juntos. Estamos juntos aí. E, assim, é sempre um prazer conversar com você. Você tem muita propriedade do que fala. Muito bom. Fisioterapeuta, gente, indico para todo mundo. Minha fisioterapeuta. Falar nisso, amanhã tem atendimento. Se vocês gostaram. Pessoal. Isso. Amanhã tem atendimento com a Marília. Já vamos conversar mais sobre lives e lives. Aprendo muito com a Marília, né? Então, Deus abençoe também seu apostolado, seu trabalho, né? Porque quando a gente faz o trabalho profissional, mas assim, voltado para Deus também, nós somos instrumentos, né, Marília, de Deus na vida das pessoas. Então, que Deus abençoe você. Amém. Pode falar. Amém, Gil. Obrigada. E é algo que toca tanto no nosso coração, né? Que Deus fala, grita em nós que a gente não se cala. E é isso mesmo, colocar Deus à frente de tudo. E se Ele nos deu esse dom, né? De realmente, por meio da profissão também, alcançar tantas mulheres na parte desse lado espiritual do jeito certo, a gente tem que obedecer, né? Tem que fazer, que Deus nos ajude. Mas muito obrigada, viu? Mais uma vez de estar aqui com vocês. Já fica a chamada aí, pessoal. Ó. Amanhã. Amanhã tem live de novo. Amanhã tem live de novo. Eu com a vou doutora Fabiola Borges. Ginecologista. Estamos ansiosos para essa live também. E um segundo recado: as inscrições para o curso vão somente até sexta-feira. Para quem tinha comprado até ontem, tinha um bônus. Teve 2 bônus. 2 bônus. Mas, ó, é uma grande oportunidade. Isso que nós vimos na live de hoje é um tópico do que nós vamos abordar no curso. Tem muito conteúdo, gente, muito mesmo. São mais de 20 aulas. Eu estava revisando com a Giovana aqui. A gente nem sabia que tinha tanta aula, tanta coisa. Aí um amigo que estava com a gente falou, rapaz, isso aqui dava 4 cursos, né? Tá entregando tudo em um. É a primeira vez, então a gente está aprendendo, né, Maria? E o valor irrisório, se a gente pensar no valor que é a nossa vida conjugal, se você distribuir, vai ficar disponível por 12 meses esse curso, né?
E se jogar no dia a dia, por exemplo, o valor diário dele, ele custa 54 centavos por dia. É baratinho, gente. Então é muito barato. Muito barato, pelo conteúdo. Essa live de hoje aqui, com esse tema aqui, ela já vale muito mais do que isso. É verdade. Ela já vale pelo curso todo, praticamente. O preço do curso valeria essa live aqui. Vale a pena. Só que lá vai ter muito mais. Eu tenho que salvar essa live aqui, gente, porque nós ainda não temos mais de uma hora aqui nesse Instagram, não, viu? Marília, obrigada. Não me liberou para chegar para 4 horas. Mas eu tenho medo de cair. Eu tenho medo de você salvar. Pode ser. Muito obrigado. Beijo, gente. Deus abençoe vocês, seu apostolado. Vocês também, Deus abençoe. A sua conduta aí no consultório. E na missão em Cheivos, né? Que você é firme lá com o pessoal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Tchau, gente. Boa noite pra todos, gente. Tchau. Valeu, tchau.